estás conosco. Tem cuidado da gente. E que essa noite seja uma noite ricamente profética para toda a semana. Nossa semana seja super abençoada, enriquecida em tudo, provida de paz e da graça de Deus. Como sempre, Senhor, Tu tens sido gracioso para com a gente, tem falado conosco em todos os cultos, todas as reuniões. Tu tens estado com a gente literalmente, e nessa noite não tem sido diferente. Por isso eu te peço, Senhor, fala com a gente de uma maneira tão simples, objetiva, clara, mas profunda. E eu quero te pedir, não permita que essa palavra volte vazia. Pelo contrário, os resultados já começaram a acontecer na minha e em nossa vida, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Por isso eu peço, Espírito Santo, fala por mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero ministrar uma palavra hoje que tem por título: creio, apesar de tudo. Diga isso comigo, bem gostoso, por favor. Creio, apesar de tudo. Todos nós temos um apesar de tudo na vida. Todos nós já passamos por um apesar de tudo. Todos nós de alguma forma passamos, iremos passar, porque estamos nessa vida. E o próprio Jesus, afirmando sobre a vida, ele disse que ela não é fácil mesmo, não é fácil. Mas ele garantiu que estaria com a gente. Por isso que a gente pode afirmar que, apesar de tudo, creio. Eu creio, apesar de tudo. Eu creio que tu estás comigo, apesar de tudo. Eu creio que avançarei, apesar de tudo. Eu creio que prosperarei, apesar de tudo. Eu creio que verei a tua mão, apesar de tudo. Apesar de tudo, nós cremos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não, diga comigo, destruído. Texto rico. Aí quando o apóstolo Paulo, eu li sobre esse texto, logo me veio também quando ele começou a falar que somos angustiados, somos de vez em quando colocados para baixo, perseguidos, tanta coisa. Logo eu me lembrei daquilo que o próprio Jesus disse. João capítulo 16, versículo 33, ele disse assim, Jesus, ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Disse Jesus: eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Anima-te. Aí me vem um outro texto de Davi, ele disse assim: anima-te, e ele, Deus, fortalecerá o teu coração. Temos aflições? Temos visto. Estamos muitas vezes enfrentando tribulações, enfrentando angústias, enfrentando batalhas interiores e exteriores.
batalhas que às vezes a gente acha que não vamos vencer. Estamos tão limitados às nossas fraquezas que muitas vezes não conseguimos enxergar a presença de Deus, enxergar as suas promessas. Ele disse: eu venci o mundo. Mas por que Jesus disse assim: eu venci o mundo? Porque como todos sabem, Jesus veio em carne, como ser humano. O que ele está dizendo, olha, conjecturando aquilo que ele disse, olha, se eu como ser humano, como homem, venci, vocês podem vencer. É isso. A verdade nua e crua é essa. Teremos aflições, coisas da vida. Teremos aflições, algumas vezes coisas malignas, outras vezes coisas humanas. Sempre teremos um apesar de tudo. Questionar, reclamar, para duvidar. E esse motivo você já tem. Qual é o motivo? Jesus. Provar absolutamente nada. Não precisa me provar nada. Aliás, Jesus precisa te provar que Ele está contigo? Não. Ele não precisa provar absolutamente nada. Ele simplesmente disse. Pronto. Se Ele disse, comigo, eu não tenho com o que duvidar. Preciso abrir a alma. Ele disse. Se Ele disse, Ele cumpre. Ele está contigo. Ele está com a gente. E Ele nunca disse que não haveria aflições. Pelo contrário, Ele afirmou que teria. Por isso que a gente tem. Se Ele afirmou que haveria aflições, e tem, mas eu quero dizer que Ele também afirmou que estaria junto. E Ele está junto em todos os momentos da nossa vida, duvidando ou não. Posso dizer uma coisa? Você duvidando ou não, Ele está junto. Você acreditando ou não, Ele está junto. Você tendo fé nisso ou não, Ele está junto. Você celebrando isso ou não, Ele está junto. Por quê? Porque Ele é o mesmo. Não pode negar a si mesmo. Aquilo que Ele disse, Ele cumpre. Aleluia. A gente não pode deixar que essa tribulação, essa angústia domine nosso coração. Não mesmo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tribulação para a gente que está em Deus só traz maturidade. Tribulação para quem está agarrado em Deus vai produzir perseverança. Tribulação para quem está abraçado em Deus vai produzir esperança. Esperança de dias melhores. Não deixe que a angústia tome a tua existência, a tua vida, o teu coração. Angústia paralisa. Mas confie plenamente em que todas as situações da nossa vida, Deus está ali. Salmo 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem, diga bem, mais uma vez. O negócio não é socorro presente, é muito presente.
é bem presente. É bem presente para você sentir que Ele está presente. É muito presente na hora da angústia. Diga, bem presente. Mais uma vez. Pronto. É selado. Confunda o inferno. Confunda o diabo. Quando as coisas não vão bem, como que eu confundo, pastor? Eu penso na questão de Paulo e Silas. Estavam aprisionados, chicoteados, maltratados, numa pior. Simplesmente os caras confiavam em Deus acima de tudo. Diz a Bíblia que eles louvavam a Deus, porque eles, humanamente falando, poderiam simplesmente sentar e começar a reclamar, questionar a fidelidade de Deus. Por que estou assim? Por que me aconteceu isso? Por que estamos aqui aprisionados? Eles não poderiam? Poderiam. Algumas vezes as mesmas atitudes que a gente toma. E quando a gente adora a Deus, exalta a Deus, mesmo no tempo de angústia, não olha para trás, mesmo no tempo de tribulação, a gente confunde o inferno. Mas a gente vê Paulo e Silas tomando uma atitude de filho de Deus. Qual é a atitude de filho de Deus? Confiaram. Confiaram. Confiaram apesar de tudo. Isso é atitude de filho de Deus, gente. Isso é atitude de quem confia em Deus. E por causa dessa atitude, diz o texto, que as cadeias se quebraram. O guarda ficou cego, não viu eles saindo. Foram libertos. E continuando a história, muitas pessoas foram salvas e libertas através da atitude de Paulo e Silas. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Segura aí. Quantas pessoas serão salvas, serão libertas e se encontrarão com Cristo por causa da tua fé em Deus? Quantas pessoas vão se encontrar com o Mestre porque você não olhou para trás? Quantas pessoas vão se encontrar com Jesus pelo simples fato de você ter persistido, de você não ter desistido da vida? Vão conhecer Jesus porque você não parou no caminho. Vão conhecer Jesus porque você, apesar de tudo, continuou a remar, continuou a avançar, apesar de tudo. Quer dar uma lição para a tua família? Não olhe para trás. Avance. Quer mostrar aos teus filhos quem é Deus? Não é por muito falar, mas mostra para eles que apesar de tudo, você crê, você avança, você adora, você louva, você não olha para trás, você não fica paralisado, porque apesar de tudo, você crê. Aleluia. A gente crê. Aí Paulo me ensina e ensina para a gente o seguinte: perplexos, mas não amados. Por favor, vamos. Qual o significado de perplexos? Confuso, desnorteado, desorientado, duvidoso, indeciso, espantado. Tu já ficou assim? Diga assim: eu já. E eu também. Mas não desanimado. Tudo isso, muitas vezes confuso. Muitas vezes confuso, desorientado, duvidoso de tudo. Mas, por que não desanimado? Porque tem um alicerce. Porque o alicerce está do teu lado, está ao nosso lado, gente. E eu me lembro o seguinte:
quando Moisés envia 12 caras para espiar a terra prometida. 12 chegaram lá e realmente perceberam que tudo que Deus falou é verdade. A terra era boa. Diga, a terra era boa. Diga mais uma vez, a terra era, mas havia gigantes. Diga, havia gigante. Filhão, a tua terra é boa, mas diga comigo, diga para mim, pastor, mas há gigante. Tem problema? O sinal que a terra é boa é porque tem gigante. O sinal que a terra é boa é porque tem dificuldades. O sinal de que a terra é boa é porque tem intruso. O sinal de que a terra é boa é porque tem alguém querendo roubá-la de nós. Aleluia. É boa. Aí vai os 12. De repente volta os 12. Porém 10 disseram o seguinte, Números 13, 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Se prepare, porque na tua vida sempre vai aparecer pessoas negativas. Porém tinha 2 caras, Josué e Caleb. Que coisa interessante. Viram a mesma terra, os mesmos gigantes, as mesmas dificuldades, porém o discurso era diferente. Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante o Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Percebe? Todo mundo viu a mesma coisa, as mesmas coisas boas e as mesmas coisas ruins, mas atitudes foram diferentes. Assim é na nossa vida. Deus já te mostrou a terra boa, você sabe disso. Deus já te mostrou a terra boa da tua vida, dos teus projetos de vida, do teu crescimento pessoal, espiritual e por aí vai. Mas a vida e outros te mostraram os gigantes. Qual vai ser o teu discurso? O teu discurso tem que ser de Caleb e Josué. É certo, eu vou enfrentar, eu vou subir em cima disso tudo, e eu vou vencer. Acabou. Atitudes, palavra de fé. Atitude diferente de quem confia ou não confia em Deus. Interessante, segura a parada. Interessante do texto. Sabe qual foram as pessoas que conquistaram a terra? Diga aí. Os que acreditaram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, é preciso que creem, que acreditem que Ele, Deus, premia a todos o que o buscam. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por quê, pastor? Era melhor do que os outros? Não. Confiavam em Deus. Simplesmente confiavam em Deus. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é que somos o quê? Mas não desamparados. Quando já foram perseguidos aqui? Foi a mesma coisa com os profetas, os discípulos, o próprio Jesus foi perseguido. Mas eu quero dizer o seguinte: não estou me referindo à questão de ser perseguido por pessoas. Esquece isso. Esquece. Às vezes nós somos perseguidos pelos mesmos problemas. Às vezes somos perseguidos pelos mesmos pecados.
Às vezes somos perseguidos pelas mesmas dificuldades. Às vezes somos perseguidos pelas mesmas angústias, dores, preocupações, a mesma coisa. Mas lembra? Tudo que persegue a você, persegue a Deus. Pastor, me explica, eu vou te explicar. Lembra que o apóstolo Paulo perseguia os cristãos? Deus chega para ele e diz assim: Saulo, por que me persegues? Tudo que persegue um filho de Deus está perseguindo a Deus. Deus compra a tua briga. Recebe isso. Se tem coisas na tua vida que está te perseguindo desde a tua infância, adolescência, seja lá o que for, não está perseguindo somente a você, está perseguindo a Deus. E se persegue a Deus, está na hora de você se levantar e declarar que esse gigante da tua terra caia de uma vez por todas. Diga comigo: se persegue a mim, está perseguindo a Deus. O apóstolo Pedro, dá uma lição, ensina a nós o seguinte: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falo mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Tem gente que vai falar mal de você quando você erra, mas tem gente que vai continuar te perseguindo, falando mal de você enquanto você acerta. Tu não tem essa experiência? Ou é só eu? Mas eu afirmo, está perseguindo a mim, está perseguindo a Deus. E eu digo para você, está perseguindo a você, está perseguindo a Deus. Já foi restaurado? A nossa vida é dele, a minha batalha é dele, a minha guerra é dele. Outro dia eu escrevi em um dos meus livros que eu estou lendo, eu escrevi assim: eu não guerreio com gente, eu guerreio contra Satanás. Não guerreio contra a gente. Não dê respostas para pessoas. Não dê. Hoje eu disse pela manhã para quem estava aqui de manhã, eu disse: a oração nos faz muitas vezes calar, e o silêncio faz você vencer muitas batalhas. Por quê, pastor? Porque é Deus quem te justifica. O campo de batalha meu e teu está em cima. Segura essa. O nosso campo de batalha está num nível acima. E é no nível acima que venceremos. Porque a nossa luta não é contra A, B ou C. A nossa luta é contra principados e potestades. Mas a Deus toda a glória, que nos dá poder, diz a palavra, para pisarmos serpentes e escorpiões e expulsarmos todos os espíritos malignos da nossa vida. Por quê? Porque o poder dele opera em nós. A ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Salmos 46, 10 e 11. Texto que eu amo. Diga: sabei. Quem não sabe, passa a saber agora. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Diga comigo. Obrigado. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Paulo, o Deus de papai, o Deus de mamãe está comigo. Ele é a nossa fortaleza segura. Isaías 8:10. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. É o profeta Isaías dizendo aos inimigos de Israel: mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus comigo, pois Deus está conosco. Uma outra coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo é o seguinte: abatidos. Quem nunca ficou abatido aqui, levante o dedinho. Abatido pode. Diga: abatido pode. O que não pode é destruído. Você pode andar um dia assim. Pode, pastor? Pode. Tu é ser humano. Eu ando assim de vez em quando. Mas destruído, jamais. Abatido, mas está vivo. Abatido não é estar morto. E eu te digo, abatido sempre é por um período. E quando o abatido ressuscita, sai de baixo. Aqui, tem gente me ouvindo, já foi abatido. Mas quando Deus levantou esse abatido, levantou você, o diabo correu. As pessoas começaram a ficar impressionadas. Parece que o cara estava fazendo um miguezinho. Não era miguezinho não, estava batido mesmo. É porque a gente tem um Deus que é fortaleza, gente. E o tempo de abatimento é por um tempo. E a gente tem que enfrentar os momentos difíceis. Eu lembro de um cara chamado José, que foi vendido pelos seus irmãos, entrou numa fossa danada, ficou meio down, muito abatido, obviamente. Aí quando a coisa estava começando a melhorar para o cara, aí mentiram em relação a ele. E o negócio piorou. Parecia que o vale não tinha mais fundo, mas tinha. Afundou ainda mais. A gente vê na história de José o cara muito abatido, não entendendo absolutamente nada. Porém, diga porém, ele não estava morto. Diga, ele não estava morto. Sabe o que aconteceu? O tempo de honra veio. E Deus exaltou aquele homem. Por quê? Aprenda. No tempo de abatimento, ele não deu as costas para Deus. Essa foi a chave da vitória desse cara. Crente fica abatido muitas vezes. Fica. Quem anda com Deus também se abate. O próprio Davi falou: olha, por que estás abatida, ó minha alma, dentro de mim? Porque tu está perturbada. Ou seja, ele estava abatido e perturbado. Mas ele tem a resposta para a alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, pois ele é a minha salvação e a minha rocha. Oh gente, oh gente, oh gente. Abatimento não é motivo para virar as costas para Deus. Abatimento é motivo para ter esperança que a honra virá, a honra vai surgir, as coisas vão clarear,
e o deserto vai surgir em mares. As coisas vão acontecer segundo o propósito de Deus para a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Quanta coisa nos perturba, né? Quantas coisas. Eu sou um cara que perco o sono fácil, muito fácil. Às vezes eu pareço uma coruja. Mas tenho aprendido em Deus, Eu gosto de falar dessas minhas fraquezas, sabe? Gosto. Só para você perceber que eu não sou super-homem, e nem você. Mas dia após dia, quando eu disse hoje pela manhã, a gente vai tendo comunhão com Deus, a gente vai aprendendo com Deus. As coisas são da vida. A coisa é da vida. Mas tem um Deus que está além da vida. Um Deus que vê todas as coisas, que cuida da gente. E o nosso problema, o meu e o teu, deixa eu compartilhar isso com você. O nosso problema é se preocupar em demasia. E eu tenho aprendido que a preocupação em demasia é a falta de confiança em Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso tem que gerar confiança na gente. Isso tem que gerar confiança em você, gente. Isso tem que fazer parte para toda a tua semana. Essa semana precisa ser profética. Precisa ser uma semana de confiança. Porque quando a gente confia, Deus faz. E o melhor, faz além, faz mais. Porque alguém confiou em Deus. Deus sempre estará no controle. Eu escrevi no meu esboço, eu disse assim: Deus sempre estará no controle daquilo que eu lhe entrego. Diga isso comigo: Deus sempre estará no controle daquilo que eu entrego. É uma coisa óbvia, você não acha não? Só que a gente não aprende que Deus só tem o controle da minha vida naquilo que eu o entrego. E quantos de nós aqui nessa noite está precisando entregar coisas para Deus, descansar em Deus, para ter uma semana melhor, para ter uma semana melhor. Tire esse peso das tuas costas. Esse peso não é mais teu. Não leve isso durante a semana. Entrega para Deus hoje. Entrega para Deus hoje. Deixa Deus carregar esse negócio aí. Deixa Deus cuidar da sua vida. 2 carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. 1 Pedro 5,10, na Bíblia Viva diz assim, olha que texto: depois que vocês tiverem sofrido um pouquinho, o nosso Deus, que está repleto de bondade, lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Gente, segura. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará no lugar firme e os fará mais fortes do que nunca. É profético para a tua vida.
Você pode ler esse texto comigo? Põe a mão no teu coração agora, põe, como sinal de rendição. É profético para a tua semana essa palavra. 1 Pedro capítulo 5 versículo 10, na versão Bíblia Viva. Bem gostoso, devagar, comendo. Pode ser? Vamos. Depois que vocês tiverem sofrido um pouquinho, o nosso Deus, que está repleto de bondade, lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará no lugar firme, e os fará mais fortes do que nunca. 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 Diga isso comigo. Mais fortes do que nunca. Mais fortes do... Pode ficar de pé. Mais fortes do que nunca. Mais fortes do que nunca. Afirme isso. Mais fortes do que nunca. Mais fortes do que nunca. Mais fortes do que nunca. A última vez. Mais fortes do que nunca. Oh! Mais fortes. Mais fortes. Mais fortes. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza que hoje você é mais forte do que ontem. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que amanhã você vai ser mais forte do que hoje. Eu sou, você também o é. Oh, Jesus. Sabe aquelas coisas que você dizia que não ia resistir, não ia aguentar? E aí, tu está aqui, resistiu, aguentou, venceu. Tu é mais forte do que ontem. Pronto para coisas maiores. Pronto para gigantes maiores. Por quê, pastor? Porque a terra é boa. Porque a terra é boa. Tem coisa boa nessa terra. Aleluia. Tem promessa nessa terra. E conquistaremos para a glória do nome de Jesus. E a igreja diz: amém.